Tô me segurando para não vibrar e para não me emocionar também. Fala galera, boa noite, Jonathan Lima na área. Se inscreve no meu canal, curte meus vídeos e compartilha para o máximo de pessoas que vocês puderem. Vamos levar essa informação. Eu espero de fato que a minha história de vida possa motivar muitas pessoas, na realidade milhares de pessoas. Peço também que vocês possam divulgar o meu primeiro vídeo. Eu tô com a meta de bater 1000 visualizações e vamos bater uma meta nesse vídeo de 100 curtidas. Conto com vocês. Escuta só essa história. Desde pequeno, eu sempre tive uma infância um pouco sofrida e eu tive algumas dificuldades durante a adolescência para ingressar no mercado de trabalho. Eu lembro que na época não era fácil arrumar emprego, eu não tinha experiência, eu não tinha curso nenhum. Vim de uma família bem humilde, como vocês já sabem. Eu expliquei um pouco disso no primeiro vídeo. E eu lembro que meu primeiro emprego, meu padrasto arrumou para mim, para trabalhar num escritório de contabilidade, ganhando um salário de 300 reais. Na época eu não me recordo quanto era o salário mínimo, acredito que era quase 600. E ele me arrumou esse emprego. O contador falou que seria um estágio, quando na realidade eu nunca trabalhava de 4 a 6 horas. Eu sempre fazia uma carga horária excessiva. E eu passei por alguns tipos de humilhação na minha vida, no mercado de trabalho, tentando ingressar, por não ter muita experiência. Nesse escritório de contabilidade, o salário que eu ganhava era 300 reais. Eu nunca recebi o salário em dias, sempre recebia o salário atrasado. E daí então, eu lembro que uma vez eu passei uma humilhação muito grande. Eu não vou falar o nome da pessoa, também não vou falar muito, para não estar expondo. Tocando num assunto do mercado de trabalho, para vocês verem o que eu passei. Eu lembro que uma vez esse contador pediu para eu ir em Afogados resolver uma situação na junta comercial, na JUSEP. Ele me deu o dinheiro totalmente contado, só que o valor do imposto tinha aumentado para eu resolver a situação do cliente. Pensei, já estou nessa situação faz algum tempo e eu preciso resolver a situação do cliente. Eu vou pagar com o dinheiro da minha passagem e na volta eu ligo para ele, explico a situação e peço para ele tentar me buscar ou arrumar uma forma de mandar o dinheiro da passagem. E daí quando eu liguei para ele, o seguinte, aconteceu que o imposto mudou e não está mais esse valor, aumentou para valor X. Lembro que ele falou assim para mim: você é muito novo, pode ir andando, pode voltar andando. Na época eu fiquei muito chateado com a situação, tive que ir andando de Afogados da Avenida Sul para Jardim Piedade. Se eu não me engano, na Avenida Mascarenhas de Moraes, se eu não me engano o nome é esse, que já faz um tempo que eu não estou no Brasil, tem uma faculdade chamada Universo, bem colorida e é enorme, ela é muito grande em relação a prédio. E eu lembro que as pessoas comentavam que a faculdade era muito grande, só que eu tive a experiência de ver realmente como ela é grande. Eu lembro que eu peguei nessa avenida e olhava para trás e parecia que eu nunca estava me afastando dessa faculdade. Eu andei quilômetros para chegar em casa. Eu lembro que eu andei 2 horas e quando eu cheguei em casa, eu cheguei preto no sol. Eu lembro que eu tomei um banho, comi algo que eu estava com muita fome e caí na cama. E na época, eu me lembro que meu padrasto falou com meu vizinho e ele era um técnico especializado de uma grande empresa do Brasil chamada Odebrecht. E daí então, ele perguntou ao meu padrasto o que eu sabia fazer e ele disse que eu estava começando a ingressar no mercado de trabalho, que eu não tinha experiência, mas que eu gostava de trabalhar. Eu fui trabalhar nessa empresa, ele me colocou, só que eu passei por algumas dificuldades. Como eu estava há um tempo desempregado, eu lembro que eu não tinha dinheiro da minha passagem, não tinha dinheiro para comer e o dinheiro contado que eu pegava era para dividir um lanche com um amigo. A gente pulava o muro da estação para pegar um metrô, corria do vigia e dividia uma coxinha pra gente comer. Fui trabalhar nessa Odebrecht, não deu muito certo, não tinha muito conhecimento e fui demitido depois de um tempo por não ter QI, não ter quem me indique, não ter ninguém que fizesse nada por mim. Eu fui demitido depois de um tempo. Quando eu saí da Odebrecht, eu fiquei um ano desempregado e esse ano foi muito difícil. O país está numa crise financeiramente econômica. Eu peguei R$ 1.600 de rescisão, porque eu tinha tirado 2 férias, foram menos R$ 2.400. Depois disso, eu peguei 5 parcelas do seguro-desemprego, que são 5 salários mínimos. Aqui em Portugal fala ordenado mínimo, e peguei um FGTS de 2.400. E eu tinha que correr contra o tempo. Eu nem sonhava em vir para Portugal. Eu sempre fui um cara sonhador, tenho um sonho de ir para os Estados Unidos, só que eu não sonhava em vir para Portugal. Porém, ao conversar com alguns amigos meus que estavam vindo para Portugal, eles meio que me inspiraram, Carlos e Douglas. Inclusive um deles voltou para o Brasil. Eu saí de férias, quando eu voltei, eu trabalhei um tempo.
Depois eu saí de férias de novo, foi uma férias em cima da outra, e quando eu voltei, eles me demitiram. E correr contra o tempo, porque o país estava difícil. Se eu ficasse, com certeza ia demorar, talvez até um ano para arrumar um emprego, ou uma grande quantidade de tempo. O dinheiro ele ia acabar porque não tem como você não gastar o dinheiro. Então eu pensei, não, essa é a minha chance. Eu sou um cara quebrado, e se não for agora, vai ficar mais complicado. Eu lembro que eu peguei minha rescisão e peguei o meu FGTS. Eu fui nas casas de câmbio, eu fui no Banco do Brasil para saber quanto é que estava a cotação. Peguei o WhatsApp de um funcionário de uma das casas de câmbio, da Labó, e esperei o melhor dia para comprar o euro. Não lembro quanto eu comprei mais ou menos, só sei que eu peguei R$2.400, que foi uma montanha assim, e dei para a mulher, e ela me deu assim 550 euros. Com a mão assim, parecia que estava me dando com nojo. Na época eu fiquei tão triste que eu pensei até em desistir. Pensei até em pegar o dinheiro de volta, por conta da quantidade de cédulas que eu entreguei para ela e recebi só assim. E foi aí onde tudo começou. Eu tinha tempo a perder. Eu tinha 5 parcelas do seguro-desemprego, mas eu não podia esperar receber até a última parcela para poder viajar. Eu tinha que correr o mais rápido possível, porque eu estava sem emprego, eu estava sem dinheiro. Eu peguei 550 euros, que foi R$2.400, tirei meu passaporte, que foi R$257,25, se eu não me engano. Eu não tinha condições de comprar a minha passagem na internet, porque o menor valor na época estava de 3.300 a 3.500. Só para vocês terem ideia, tinha passagem que estava até R$6.000. Eu conversei com um amigo meu, Carlos, quero até mandar um abraço para ele, ele foi um grande pilar nessa viagem minha. Ele foi um dos caras que me inspirou a vir, foi um grande pilar, me ajudou muito. E daí ele passou o contato de um outro brother meu que mora em Lisboa, chamado Michelon. Eu sempre falo com ele, quero até mandar um beijo pra ele, falar que eu amo muito ele e que eu ainda vou conhecer ele. Michelon passou o contato de um tal de Diego, que eu nunca conhecia o cara. Eu falei com esse Diego pelo WhatsApp e ele falou que a menor passagem na época que eu queria viajar seria R$2.100. Só que não dava para eu viajar naquele mês, por conta do processo do passaporte, que eu tinha que esperar mais ou menos um mês a um mês e meio para pegar meu passaporte. Eu fui viajar depois de 2 meses e a passagem aumentou um pouco porque ela ia de acordo com a cotação. De 2.100 ela foi para 2.300. Mas era a minha única condição, era a única forma que eu tinha condições de pagar essa passagem. Só que tinha 2 condições. A primeira, transferir todo o dinheiro, os R$2.300, para a conta dele. E a segunda, que ele ia me mandar o dinheiro em uma semana antes de eu viajar a passagem, e a segunda passagem é de volta um dia antes. E eu lembro que ele mandou praticamente no mesmo dia da viagem. Eu fiquei com muito medo. Só que eu sou tipo do jogador de pôquer. Eu aposto todas as minhas sortes em uma oportunidade. O Carlos, esse meu amigo, falei, Carlos, eu não conheço o cara. Se de repente ele me bloquear das redes sociais, ele me dá um calote, não tem como provar que eu coloquei o dinheiro na conta dele. E vai ser minha última chance, porque eu tô com o dinheiro exclusivamente contado. Eu não tenho condições de comprar a passagem mais nenhum canto. Eu não tenho ninguém que me preste dinheiro, eu não tenho ninguém que me preste um cartão de crédito, e essa é a minha única chance. Só que eu vou arriscar, porque eu quero muito ir, eu quero muito que dê certo, eu quero muito fazer acontecer. Porém, essa é a minha única chance. Se não for dessa forma, não tem como eu ir. E eu lembro que eu depositei todo o dinheiro na conta dele. Eu tinha comprado o euro documentado, tinha tirado meu passaporte, tinha tirado um documento chamado PB4, que é um documento gratuito, porém eu paguei mais ou menos uns R$20, colocando para mais, para reconhecer a firma. Esse documento é justamente um acordo entre Brasil e Portugal, no qual, se eu quiser ter um direito a um atendimento médico, eu tenho o mesmo direito que os portugueses, pagando a mesma taxa que eles, de R$5,5 por atendimento. Eu peguei 2 parcelas do meu seguro-desemprego e peguei R$1.000 com meu pai, ele me deu. Eu quero até agradecer muito a ele esse dinheiro, porque eu estava com pouquíssimo dinheiro, não tinha condições nenhuma de fazer essa viagem. Só que eu falei para minha mãe que estava tudo bem, quando na verdade não tinha nada certo. Para vocês terem ideia, a minha passagem de volta ela ia cancelar. Por isso que eu peguei de R$1.000 a R$1.500 mais barato do que na internet. O combinado era, depois que eu chegasse em Lisboa, eu falasse com um rapaz que tinha acabado de chegar e ele cancelaria a passagem de volta. A minha cabeça é, tem que dar certo, eu quero, eu posso, eu consigo, eu vou fazer dar certo. Só que eu tinha uma semana, eu tinha 7 dias para arrumar um quarto e 30 dias para arrumar um emprego. Caso contrário, eu era um mendigo imigrante aqui na Europa. Quando eu cheguei,
em Portugal. Eu cheguei de 5h30 da tarde no aeroporto de Lisboa e passei pela imigração, foi super tranquilo. O cara pediu meu documento, meu passaporte. Quando eu dei a documentação a ele, ele só fez carimbar e falar boa viagem. E aí, onde eu me liguei, vai dar tudo certo. Veio na minha mente, aconteça o que acontecer, vai dar tudo certo. E de verdade eu não cheguei pra brincar. Só que tipo, minha vida ela nunca foi fácil. Sempre quando acontece uma coisa muito positiva, tem que acontecer uma coisa muito negativa. E sempre tudo que eu conquistei foi à base de muita luta, muito suor e muito sufoco. E quando eu cheguei no aeroporto de Lisboa, que eu passei pela imigração, eu comprei o chip para poder falar com minha mãe, falar que foi tudo ok. Adivinha o que aconteceu? Aconteceu que o meu celular, ele não aguentou, já estava com o display trincado e ele pifou. E agora? Como é que eu vou fazer em um país onde eu não conheço ninguém, em um país onde eu nunca fiz uma viagem internacional, eu nunca saí do meu país? Eu já fui para alguns estados do Brasil, mas uma coisa é você estar dentro do Brasil, outra coisa é você estar 8.000 quilômetros de distância. E eu não fiquei com medo por essa situação, porque eu passei por muitas situações na minha vida, ter apanhado muito, por ter passado por muitas situações, eu fiquei muito forte para muitas coisas. Só que eu pensava muito na minha mãe, muito na minha família, o quanto eles iam ficar preocupados, o que eles iriam pensar. Eu estava com meu notebook, mas eu precisava chegar em Porto para poder ligar o notebook num hostel e mandar notícia para eles. E eu lembro que eu rodei muito no aeroporto de Lisboa para pegar uma informação. E só fui conseguir sair do aeroporto 6 horas por aí, 6 horas, 6h10. Perguntei à mulher como é que eu faço para chegar em Porto. Ela perguntou como é que eu queria chegar. Eu falei, olha, não interessa como eu quero chegar, eu só quero chegar. Eu preciso que a senhora de fato me fale a melhor forma, que eu pague mais barato, que eu tenha menos tempo. E ela falou, pega um metrô aqui eles chamam de metro. Vai para a estação Oriente. Da estação Oriente você vai pegar um ônibus de viagem, que é tipo um autocarro, para você poder chegar em Porto. E eu lembro que quando eu cheguei na estação Oriente, era uma base de 6h40 a 7 horas, e comprei a passagem para vir para Porto por 16 euros. Só que o cara falou para mim que só tinha um problema. E eu falei, pode falar, qual é o problema? O ônibus só vai sair de 9h45 da noite. E eu fiquei esperando, em pé, o ônibus aparecer. Resumindo, o ônibus foi sair mais ou menos umas 10, 10h30 da noite, ele saiu muito atrasado, e eu vim chegar em Porto, que a viagem também atrasou muito, umas 2h45 da manhã. Porém, no ônibus tinha um grupo de imigrantes africanos, igreja, e a gente foi fazendo amizade, foi conversando, eu expliquei para eles minha situação, e quando a gente desceu em Porto, a gente ia pegar um metro para vir o hostel em si, para vir para o meu lugar em si. Porém, não tinha mais metro, já era 2h45 da manhã, era uma quinta-feira, se não me engano. Eu não lembro mais ou menos o dia exato da semana, mas eu lembro a data. Foi dia 23 de maio de 2017 que aconteceu isso. Eu lembro que a gente pegou um táxi e parece que eles estavam sentindo que eu estava com pouco dinheiro. Quando chegou num hostel, que eu ia fazer o check-in, eles falaram que estava tranquilo, que iam-se embora e que eles resolviam essa situação. Desci no hostel para fazer o check-in. A recepcionista do hostel era uma grega, uma deusa grega. Ela não falava português, eu também não falo inglês, e eu tive que pegar o celular dela emprestado e acessar o Google Tradutor para poder fazer o check-in com ela. Também aproveitei, dei uma mensagem para minha mãe pelo WhatsApp, gravei uns áudios, falei para minha mãe que ela não falava português e que expliquei minha mãe o que aconteceu e que amanhã dava jeito de falar com ela quando eu ligasse o meu notebook. Enfim, fiz o check-in, só que o hostel não era o mesmo do check-in, era um outro hostel, meio que uns 2 ou 3 quarteirões depois. E estava de madrugada. Porto, por ser uma cidade muito antiga, que à noite é muito escuro. E daí eu fiquei com muito medo, porque a gente já vem do Brasil, já é um país que é muito violento, e que queira ou que não, a gente vem meio que traumatizado. Graças a Deus foi tudo certo. Eu lembro que eu rodei muito para encontrar esse hostel. O hostel era meio que um puteiro antigamente, um cabaré. Ele era bem localizado, mas não tinha muita informação. Eu rodei muito, subi e desci pela rua, até que eu encontrei um brasileiro subindo e ele me ajudou a achar o hostel. Eu entrei no hostel, deixei minhas coisas lá, conversei com o pessoal que já estava lá e fui dormir. Eu lembro que no outro dia eu me acordei de 1h30 da tarde, e quando eu fui descendo para comprar comida, eu me encontrei com um brasileiro chamado Caio. Esse Caio, ele era tipo um mochileiro, que ele viajava, trocava trabalho por hospedagem. E ele me deu algumas informações, ele falou para mim que o hostel tinha cozinha, que não gastasse dinheiro com comida e que eu poderia comprar para cozinhar.
Eu comprei a comida e que eu sabia cozinhar, para mim não tinha nenhum problema. E no supermercado tinha uma pernambucana, uma conterrânea minha. Eu conversando com ela, expliquei minha situação e ela me deu o contato de um cara chamado Carlos Lessa. Esse cara era um corretor de imóveis e daí ele me colocou em um dos piores quartos dele. Inclusive, ele era uma muçulmana, era minha psicopata e ela pegava no pé de todo mundo, era maior confusão, maior problema. Eu lembro que eu fui trabalhar num restaurante, em menos de uma semana eu resolvi minha vida aqui. Eu consegui um emprego e consegui esse quarto. Eu fui trabalhar num restaurante e nesse restaurante eu fazia 310 horas por mês. Minha folga era numa quinta-feira e eu lembro que eu chegava em casa para dormir e me acordava para trabalhar. Minha vida era só trabalho. Eu conquistei um corpo legal no Brasil, porém eu cheguei a emagrecer muito durante esse pouco período, 2 meses. Trabalhei no restaurante 2 meses e lá eu conheci uma portuguesa que ela me ajudou muito, apesar que não foi uma experiência muito boa, e eu não vou falar muito sobre isso, para não ter problema nenhum pro meu lado, mas ela me ajudou em relação que eu estava com algumas dificuldades para comer, ela me arrumou comida, lanche, e a mãe dela me tirou desse quarto onde eu estava e colocou nesse quarto que eu estou hoje. Inclusive eu estou um pouco triste porque eu vou sair daqui. Eu fiz amizade com o pessoal que mora aqui e gosto muito deles. E eu amo muito esse quarto, eu assisti muita foto dele, muita saudade. E por isso que eu resolvi gravar esse vídeo hoje, com um vídeo de despedida. Eu estou iniciando uma nova fase da minha vida, um novo ciclo. Eu estou indo morar em outro lugar. Amanhã eu já vou estar me mudando, eu já vou estar gravando para vocês verem também. Vou arrumar minhas coisas hoje. E teve muitos pontos positivos, muitos pontos negativos durante essa minha viagem. Eu passei por inúmeras situações que vocês vão ficar sabendo com o tempo. E antes de encerrar esse vídeo, eu quero te jogar uma palavra de motivação. Não existe sorte e nem azar. Sorte e azar é desculpa de fracassado para justificar o fracasso diante do sucesso do próximo. Acredite em você e faça de você as suas verdades. Nunca deixe que ninguém aponte o dedo na sua cara e fale que você não consegue, porque você consegue de fato aquilo que você quiser ser. Eu não conquistei nem 1% do que eu quero, eu ainda vou chegar aonde eu quero e, de fato, esse canal vai crescer muito. Eu acredito que a gente vai bater 100 mil seguidores, que a gente vai bater 1 milhão e que a gente vai estar entre os cabeças. Galera, eu quero agradecer muito a vocês pelo apoio. Eu esperava que eu teria elogios, que eu teria apoio, mas eu também esperava que teria muita crítica. Até agora, graças a Deus, eu só venho tendo elogios. Eu sei que as críticas irão vir e eu estou preparado para escutar qualquer tipo de crítica, mas de fato eu agradeço muito a vocês. Eu agradeço de fato pelo apoio, pelo que vocês vêm fazendo por mim, compartilhando meus vídeos, compartilhando meu Instagram. De fato, eu fiz amizade com um brother, youtuber, eu entrei numa live dele certo dia. Eu quero mandar até um beijo e um abraço pra ele, falar que eu amo demais ele. Ele divulgou meu trabalho, ele divulgou meu Instagram. Nino, te amo, meu irmão. Você é meu canal parceiro e sempre será. Eu posso bater 1 milhão, 100 mil, a nossa amizade vai ser a mesma, irmão. Eu nunca vou mudar com você. Tamo junto, segue-me nas redes sociais. O Instagram dele vai aparecer na descrição do vídeo. Segue-me no canal dele também. Se inscreve lá, dá essa força. Fala que veio por Jonathan Lima. Me ajuda aí, porque muitas pessoas estão vindo do canal de Nino pra mim. E de fato eu tô abraçando essas pessoas com muito carinho. São pessoas top demais, pessoas que vêm me dando palavras positivas. E eu amo demais meus inscritos. A gente é pouco, mas tudo que é grande um dia foi pequeno. E todo mundo começou do zero. Galera, muito obrigado. Tamo junto forever. E vou te falar uma coisa. Eu voltarei.